Assim como na Trindade, o casamento é a união de pessoas distintas, com papéis diferentes, mas de igual importância. Para muitos, falar em submissão da mulher representa um pensamento arcaico, politicamente incorreto. Porém, essa submissão não significa que a mulher é inferior. Antes, assim como o homem, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mulher valiosa, ajudadora, exemplar. Feliz o homem a quem encontrar. Da mesma forma, maridos, o Senhor nos convoca para sermos sábios, cuidadores, protetores, pastores e agir com respeito e honra. Assim como Jesus, amemos nossas esposas como Ele ama a sua igreja. Uma família que vive a esperança no Senhor, entende os papéis que precisam desenvolver em casa e na sociedade, sendo testemunhas e testificando de Jesus através da obediência. Dessa forma, poderemos louvar ao Senhor dizendo: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos agora abrir a nossa Bíblia, Palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, meu irmão, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Olha que coisa linda. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Serão filhas de Sara, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Obrigado a Deus pela bênção de estarmos aqui, de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, de aprender, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Aqui, ó Deus, existem pessoas casadas, existem pessoas que ainda não vivem, ó Deus, uma vida familiar, uma vida de marido e mulher, mas nos ensina, Senhor, nos ensina a viver uma família que vive a esperança, Senhor, uma família que vive de acordo com a tua palavra, que exerce os papéis de forma bíblica e que pode, ó Deus, testemunhar do Senhor em todos os seus dias. Obrigado por tudo, é assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto extremamente emblemático, né? Para algumas pessoas, talvez tenha sido até difícil ler esse texto sem se espantar ou sem ficar, de alguma forma, né, preocupada com o que tem sido dito aí, até porque esses textos e essas palavras que eu li são comumente deturpadas, né? Elas são mostradas como se no cristianismo existisse uma diminuição da mulher ou uma superioridade masculina. Então, é muito importante que a gente entenda esse texto, porque Pedro, em sua carta, né, ele vem falando sobre viver uma vida de esperança, sobre lutar contra as adversidades, mas agora ele começa a falar sobre como viver a nossa vida no nosso dia a dia. Como viver a nossa vida no nosso dia a dia, né? E eu fiz o recorte aqui dessa perícope, né, desse parágrafo, que fala sobre o relacionamento de marido e mulher, mas Pedro não se limita a falar sobre o relacionamento de marido e mulher. Pedro, antes, ele fala sobre outras formas, outros relacionamentos que nós temos no dia a dia.
Nós não vivemos apenas um relacionamento de marido e mulher. Nós vivemos aqui também relacionamento de pai e filho. Nós vivemos relacionamento de empregado e empregador. Nós temos o relacionamento de cidadão e Estado. Em todos esses relacionamentos existe autoridade, existe liderança, existe uma ordem, existe uma hierarquia, tá? A perspectiva de Pedro é uma perspectiva de que em todos os nossos relacionamentos existem hierarquias. Só que a palavra hierarquia se tornou uma palavra feia nos dias de hoje, né? A gente tem a perspectiva marxista, né, que enxerga em toda e qualquer submissão, e logicamente Marx toma por princípio a relação entre empregado e empregador, e ele via com certeza uma relação de maltrato de um empregado, e ele então enxergava ali uma sujeição do empregado, e ele lutou contra isso. Gramsci, né, e quem relê o pensamento de Marx, ele começa então a ver como autoritário ou como negativo toda e qualquer relação de poder que exista, qualquer relação hierárquica que exista, e ele classifica essa relação como uma relação necessariamente negativa. Então ele olha para a relação de liderança que existe entre marido e mulher, que a Bíblia traz essa relação de liderança, e ele chama isso de patriarcado. Ele olha para uma relação entre Estado e cidadão, e ele diz que isso não é uma boa relação, tanto que o marxismo ele almeja uma hora o comunismo, a anarquia, o momento em que eu não tenho mais um Estado em cima do cidadão. Essa é a grande utopia da esquerda, que também é uma utopia da direita, onde eu vou ter um Estado cada vez mínimo, até o momento que esse Estado some, e eu também não tenho uma liderança do meu lado. Então, a utopia da esquerda e a utopia da direita é um Estado inexistente. Mas a perspectiva bíblica é uma perspectiva de liderança para sempre, até a eternidade. E é por isso que nem a esquerda nem a direita sabe de futuro, né? É por isso que nem a esquerda nem a direita possuem cosmovisão cristã. A cosmovisão bíblica, ela não se adequa a nenhum pensamento político hoje, porque a Bíblia, ela valoriza a autoridade, ela valoriza a liderança. E você não vai ver isso apenas no texto que eu li com vocês, que é o texto que fala sobre marido e mulher, e eu peço que você não vá embora antes de eu terminar de explicar o texto, me dê pelo menos o benefício da dúvida e fique até o fim, eu vou chegar lá e vou explicar tudo, mas eu queria mostrar o contexto para você um pouco. Então, se você voltar um pouco no capítulo 2, a partir do versículo 12, no capítulo 2, a partir do versículo 12, a gente vai ver o contexto desse texto do capítulo 3. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Como é que eu me relaciono com uma pessoa que não crê no Senhor? Sendo exemplar, para que no exemplo e no testemunho de minha vida, até mesmo essa pessoa que não acredita no Senhor, ela possa um dia glorificar a Deus. Amém, gente? Beleza. Versículo 13. Por causa do Senhor, não é porque eu estou pedindo, não é porque é bonitinho, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Vamos ler isso junto agora? Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vou repetir. Vamos repetir. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos repetir agora você falando com a boca, tá?
Vamos lá. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Olha que interessante, gente. Honrem o rei. Você sabe quem era o rei aqui, depois de um tempinho aqui? O rei era Nero, o imperador aqui era Nero. Nero que bota fogo em Roma e culpa quem? Os cristãos. Olha o louco que governava, mas Pedro olha para a igreja e diz: igreja, honre o rei. Mas o rei é louco. Mas honre o rei pelo Senhor. Pelo Senhor. Obedeçam às autoridades, porque toda autoridade, a gente precisa entender isso, toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Quer eu goste, quer não goste, mas o próprio Jesus disse: nenhuma autoridade te seria dada se não fosse dada pelo Senhor. Então, naquele momento, diante da iminente crucificação de Jesus, Jesus reconhece a autoridade que estava instituída. Toda autoridade, gente, quer eu goste ou não, ela é instituída por Deus. E as autoridades ruins que nós temos também são instituídas por Deus para nos ensinar com isso. Então, a relação que nós temos que ter com o Estado é uma relação de submissão e obediência. Eu não concordo com esse imposto, mas eu pago o imposto. Eu não concordo com essa legislação, mas eu cumpro a legislação. A não ser que o rei e a legislação vá totalmente contra a palavra de Deus e me obrigue a pecar. Se não for isso, eu obedeço e sou submisso ao presidente da República, ao governador, ao prefeito, aos vereadores. São autoridades, foram instituídas por Deus e nosso dever é honrá-los e orar por eles. Quer eu goste dele, quer não goste dele. Quando fala de política é interessante, que a gente ainda vive uma bipolarização louca no nosso país, né? Odeia ele, ama o outro. E tudo isso é desnecessário. A nossa função agora é torcer para o governo que está, sei lá, no próximo, quem quer que ganhe, oraremos por ele também, oraremos por ela também. O que importa é que a gente honra o rei e honra a autoridade instituída por nós. Vamos continuar. Versículo 18, escravos. Logicamente, aqui a perspectiva era uma perspectiva de escravos. É difícil quando a Bíblia fala de escravo, porque a gente lembra aquele escravo que foi escravo aqui no Brasil, né? Que era uma situação extremamente deplorável. A escravidão aqui não era uma escravidão assim, né? Escravos, eles tinham certa liberdade, né? E algumas pessoas até se faziam escravos, porque às vezes um escravo podia viver muito melhor do que um homem livre. Então, por analogia aqui, eu vou usar a expressão escravo, mas o que nós vivemos hoje é a função de empregado. Alguém aqui é funcionário de alguém? Levante a mão. Funcionário de alguém. Você é funcionário de alguém. Quem é patrão de alguém? Levante a mão. Levante a mão. E o resto é o quê? Não estou entendendo não a pergunta, né? Se você é servidor público, você é funcionário, gente. Do Estado. E você tem uma chefe ou uma chefa, não tem não? Você é funcionário, você está submissa a alguém, levanta a mão. Levanta a mão. Coisa linda. Você é chefe de alguém, levanta a mão. Pronto, o resto só Deus sabe. Desiste de você. Estão desempregados, é? Está desempregado. Levanta. Ah, entendi. Meu Deus do céu, vamos fazer uma oração por desemprego aqui, viu? Nossa. Aposentado, eu esqueci, gente. Ah, então eu entendi, meu irmão, entendi. Me desculpe. Versículo 18. Escravos, empregados, funcionários, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Mas eu não gosto, é um cafajeste, é um nojento, é um... Respeito, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis. Você que disse logo assim, mas eu respeito meu chefe também, né? Te dá 13º, te dá 14º, te dá 15º. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus,
alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Toda essa história de submissão, Pedro encerra com um grande exemplo de submissão, que é Jesus. Versículo 22. Versículo 22, que está lá em Isaías 53. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Isaías 53. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então entenda uma coisa, toda submissão, toda autoridade é instituída por Deus, amém, gente? Quer eu goste, quer não, Deus quer me ensinar algo com o líder que Ele coloca para mim, certo? Ele quer lhe ensinar a ter paciência, Deus faz, todas as coisas cooperam para o bem, nem que seja para que você sofra com Ele e aprenda com Ele. Toda autoridade é instituída por Deus, quer seja o Estado, quer seja meus patrões, e a todos eles eu devo respeito. E mesmo que eu sofra em obedecê-los, você não está fazendo nada mais do que o próprio Jesus fez. Porque o próprio Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se fez homem, ele se fez servo, e ele morreu por nós. E ele se humilhou por nós. Então, o maior exemplo de submissão é quem, gente? Cristo, Jesus. Jesus foi submisso a tudo. E se o nosso Deus se faz homem e se faz submisso e sofre em meio a essa submissão, quem somos nós para achar que não sofreríamos em meio às dificuldades da vida? Vamos preencher então a nossa introdução? Vamos preencher comigo? Tá, pega seu papelzinho, vamos preencher bem lindo aí. Em 1 Pedro 2,11, o apóstolo inicia um discurso sobre a importância de nos sujeitarmos a toda autoridade. Nos sujeitarmos a toda autoridade constituída entre os homens. Lembrando que isso não é algo novo, não foi só Pedro que disse isso. Em Romanos 13, Paulo fala sobre isso. Em Efésios, Paulo fala sobre isso também. Só que ele acrescenta ainda a submissão que existe dos filhos aos pais. É a única que Pedro não tocou aqui. Toda autoridade constituída entre os homens, praticando boas obras e vendo com isso pagãos glorificando a Deus no dia da sua intervenção, insensatos tendo sua ignorância silenciado. Enquanto cidadãos, Pedro diz que devemos tratar todos com respeito, amando os irmãos, preenche aí, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando o rei. Amando os irmãos, temendo a Deus e honrando o rei. O mais interessante é que em tudo isso, na nossa submissão, mesmo que uma submissão que nos faça sofrer, em tudo isso Jesus é glorificado. Ele diz que os pagãos, com isso, glorificarão a Deus. Enquanto trabalhadores, devemos nos sujeitar aos nossos empregadores, suportando até mesmo aflições injustas. Haja vista nosso grande exemplo de servo sofredor, Isaías 53, sofredor e fiel, ser o próprio Jesus. Todos nós temos autoridade em algum nível e somos submissos a alguma autoridade em outro nível. Todos nós temos autoridade em algum nível e somos submissos a alguma autoridade em outro nível. Se você é pai, você é autoridade sobre o seu filho. Se você é filho, você tem que honrar seu pai. Todos nós somos cidadãos e temos que honrar o Estado.
Quem aqui é trabalhador tem que ser submisso ao seu empregado, em seu empregador. Se você é empregador, você exerce autoridade sobre o seu empregado. Então, a autoridade nós exercemos enquanto autoridade ou enquanto a pessoa que é submissa em algum nível. Você é marido, em casa você é autoridade, você é o líder da sua esposa. É isso que a gente vai chegar já já. Lutero tem uma frase que diz assim: um cristão é um servo perfeitamente obediente. Escreva aí, um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. E nós fazemos isso por amor ao Senhor, que fez isso antes de mim. Amém, gente? A autoridade é do cão? Não. Hierarquia é ruim? Não. Na verdade, eu ligo uma coisa. Hierarquia é algo sagrado, né? Vem até de hieros. Hieros, que é sagrado. Hieroglifos, né? Escritos sagrados. Hierarquia é algo sagrado, é algo divino. O reino espiritual possui hierarquia. Na verdade, a Bíblia diz que até os principados e as potestades, eles são um reino organizado, porque um reino dividido, ele não subsiste. Então, empresa sem gerente vai falir. Um pai que não tem liderança sobre seu filho vai ser um problema. E a gente vive hoje uma geração de insubmissos, porque a gente entende que toda autoridade é demoníaca, é ruim, é necessariamente pecaminosa, e não é, tá? Não é. Ela é bíblica e ela glorifica a Deus. Então vamos entrar agora no nosso texto, depois dessa breve introdução. Vamos agora entrar no nosso texto para tentar entender agora que esse contexto do marido e da esposa, ele tem um contexto maior sobre ele, tá certo? Então o marido e a mulher, eles não são nada mais do que uma outra esfera de autoridade que Deus instituiu, assim como todas as outras que nós vimos até agora. Então ele diz no capítulo 3, versículo 1, ele diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Deixa-me explicar algo antes de tudo isso. E eu escrevi em tópicos aqui, letra A, B, C, D, para de alguma forma a gente entender. Entenda uma coisa. Em várias religiões, a mulher ela é colocada como inferior. O islamismo coloca a mulher como inferior. O judaísmo, não em sua teologia, mas em sua prática, coloca a mulher como inferior. Um judeu, ele acorda de manhã e diz: obrigado, Senhor, por não me fazer mulher. Então, o nível de diminuição da mulher em sua essência é muito grande. Tiago, mas o cristianismo vê a mulher como inferior? Não. Não. Absolutamente não. Homens e mulheres são essencialmente iguais. Não existe uma mínima importância a mais ou a menos. Não existe a ideia de que Deus gosta mais de um ou menos do outro. Não existe a mínima diferença entre eles. Essencialmente, somos todos iguais. Por isso que eu coloquei: Deus criou homem e mulher essencialmente iguais, pois ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Gênesis 1, 27, diz que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, homem é a imagem e semelhança de Deus, mulher é a imagem e semelhança de Deus. Você está com seu marido aí? Está com seu marido aí? Quem está com o marido ou a esposa aí? Está aí? Então, olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, e diga assim: marido, diga assim: esposa, nós somos essencialmente iguais. Certo? Então, primeira coisa, Deus nos fez absolutamente iguais. Tá bom? Ponto B. O Espírito do Senhor foi prometido a toda carne, homens e mulheres. E assim aconteceu em Atos 2. Então, tanto Joel, que profetizou Atos 2, nos dois textos é muito claro que o Espírito do Senhor vem só sobre homens
Homens têm mais poder espiritual do que a mulher? Não. Homens e mulheres recebem o Espírito Santo da mesma forma, podendo desenvolver dons da mesma forma. Então, fomos criados essencialmente iguais e temos o Espírito Santo igualmente. Tá certo? Então, no cristianismo, existe diferença entre homem e mulher? Nenhuma. Essencialmente, nenhuma. Letra C. Contudo, existem papéis. Papéis, escrevam aí, papéis. Existem papéis diferentes atribuídos nas Escrituras a homens e mulheres, onde na constituição do matrimônio a liderança do lar é masculina e a mulher é sua fiel ajudadora. Então, em Gênesis 2, 20, 23, e não apenas nesse texto, mas antes da queda, presta atenção, antes da queda, antes de Gênesis 3, Deus já tinha constituído o homem para que o homem exercesse um papel. Presta atenção, olha para mim. Um papel de liderança sobre a sua esposa. E a esposa ao lado do homem como sua ajudadora para constituir uma família e glorificar a Deus em sua família. Mas, Tiago, você disse que homem e mulher são essencialmente iguais. São. Essencialmente iguais, ambos têm o Espírito Santo. Mas Deus, como instituiu ordem em toda a criação, Ele instituiu ordem, hierarquia e liderança também em casa. Já que em casa também é uma esfera de soberania, e lá Ele instituiu ao homem o papel de líder. Mas entenda, quem é maior, o patrão ou o empregado? Nenhum dos dois, eles são iguais. Simplesmente o patrão exerce um papel de liderança, que não me faz melhor nem pior, que não me faz maior nem menor. É simplesmente uma contingência, é simplesmente uma situação. Na empresa, eu sou submisso ao meu patrão. Ponto final. Para quê? Para que tenha ordem. Na casa, na família, Deus institui ao homem um papel, que é o papel de liderança. Ele tem, então, autoridade em sua casa, para ser um homem de Deus em sua casa. Eu vou dizer que homem seu marido tem que ser, que ele está se achando agora todo poderoso, mas já eu explico as implicações dessa liderança. Então, Deus nos faz líderes, Deus faz os homens como líderes, e isso é apenas um papel a ser desenvolvido. Você é solteiro, você não tem liderança sobre mulher nenhuma. Quando você casa, então você exerce liderança na sua casa. Simples assim, tá? É um papel que é dado aos homens, tá certo? Vamos continuar. Letra D. O exercício de um papel diferente não me faz essencialmente menor ou maior. Esta valoração é unicamente humana e não procede das Escrituras. Nós que humanamente dizemos que o líder é melhor que o liderado. Não é. Humanamente nós achamos que quem é gerente é melhor do que o funcionário. Não é. São essencialmente iguais, devem ser tratados iguais. Estão apenas exercendo um papel. A Trindade, e você anota aí, a Trindade, por exemplo, o grande exemplo, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como essencialmente iguais, mas no plano da salvação exercem papéis diferentes. Então vamos entender aqui como é que funciona a Trindade. A Trindade eu tenho Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são o quê? Essencialmente iguais. A Trindade se manifesta, em três afirmações. Deus se revela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um é plenamente Deus e Deus é um. Essa é a explicação teológica da Trindade. Então eu tenho três pessoas essencialmente iguais. Só que o que é que acontece? No plano da salvação, eles exerceram papéis diferentes. Quem envia Deus Filho? Quem enviou Deus Filho? Deus Pai. Deus Filho, e João 14, 28, Jesus diz isso, que Deus, o Pai, é maior do que eu. O Deus Filho se faz menor que o Deus Pai. Ele era essencialmente menor? Não. Ele só assumiu um papel de submissão ao Pai. Quem enviou o Espírito Santo? Jesus. O Espírito Santo era menor que Jesus? Não. Ele só exerceu um papel
de submissão diante de Jesus. Agora me diga uma coisa, se o Deus Filho se submeteu ao Deus Pai, se o Deus Espírito Santo se submeteu ao Deus Filho, quem somos nós para não aceitarmos sermos submissos a alguém? Se o próprio Deus... O fantástico do Senhor é que Ele sempre nos ensina pelo exemplo. Ele não diz, vai lá, sofre submisso a alguém. Não, Ele veio e sofreu. Ele veio, sofreu, morreu numa cruz, podia se livrar, mas disse, não, vou sofrer e vou ensinar como ser um servo sofredor. Então a Trindade é o nosso grande exemplo de que submissão e liderança são princípios bíblicos e maravilhosos. E o que é que acontece com isso? A posição no casamento da mulher é de grande honra, responsabilidade e importância. Escreva aí, a posição no casamento da mulher é de grande honra, responsabilidade e importância. Ela é a mulher respeitada, ajudadora e valiosa de Provérbios 31. Feliz o homem e os filhos, e abençoado o lar que tem uma mulher sábia que o edifica. E que, segundo Pedro, mesmo que sem palavras, ganhe o seu marido para Jesus pela sua conduta honesta e respeitosa. Vira a folha aí para a gente ler essa frase do Christian Maker. Em suas epístolas, Paulo e Pedro gastam muito tempo escrevendo instruções para as esposas e maridos. Eles sabem que as unidades familiares são os tijolos que formam a construção da sociedade e que um relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento que une a família. Um relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento que une a família. Toda família, ela cai, sucumbe ou levanta a partir do relacionamento entre marido e mulher. E eu lhe digo uma coisa, toda discussão entre marido e mulher passa por um princípio de homem e mulher que não sabe cumprir o seu papel. Ou é homem que não sabe ser líder, ou é mulher que não sabe ser liderada. E o papel da mulher no casamento, apesar de aqui ser colocado como uma função menor, não é menor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que ao homem foi dado a bênção de liderar de cima para baixo, mas a mulher foi dada a bênção de gerar filhos. Sabe o que significa isso? Que o homem mais poderoso, o homem de mais poder, de mais autoridade no mundo, o presidente dos Estados Unidos, o prefeito de Patos, tem uma mãe. Tem uma mãe. O homem mais poderoso, mais rico do mundo, tem uma mãe. E você acha que a autoridade que esse homem exerce é grande? A maior autoridade que alguém pode exercer sobre uma pessoa, a maior influência que alguém consegue exercer sobre um homem é a influência que vem da mãe. Eu estava assistindo um seriado esses dias sobre Bill Gates, sobre a vida de Bill Gates, e o primeiro episódio é sobre a mãe de Bill Gates. E ele diz, o que eu sou foi minha mãe. E eu agora estou com um filho homem, é interessante, né? O negócio dele é a mãe. Eu digo, sabe quem eu sou, filhão? Para você, ele faz... Ele está com 8 meses, né? Você não pensa que ele é abestalhado, né? Porque ele está com 8 meses. Eu pego ele todo feliz. Vamos lá, filhão, vamos brincar. Vamos jogar bola, vamos não sei o quê. Aí ele olha para mim, eu vou tirando ele da mãe. A mãe está só aqui, dando assim, ó, tchau. Aí ele... Eu sei que eu não sou ninguém para você. Menino sem maturidade, rapaz. 8 meses não tem maturidade para discernir a diferença de pai e mãe. Rapaz, a importância de uma mãe para um filho, quando a Bíblia diz que a mulher foi dada a bênção de ser mãe de filhos, é porque a autoridade de uma mãe, a liderança de uma mãe, ela se exerce de baixo para cima. Desse homem que ela cria, que logicamente o pai também, mas existe uma influência muito forte da mãe na criação de um filho, e o caráter desse filho transformado pela mãe, e o líder que esse homem vai ser, e que um dia ele vai ter uma esposa, vai estar muito refletido na forma como ele
ele viveu esse relacionamento com sua mãe. A mãe, a mulher na sua casa, ela tem uma importância gigante, ela é a pessoa sábia da casa, ela é a pessoa, sabe, que é ajudadora, que é a mulher, não é a mulher que fica em casa. Se ela é a mulher de Provérbios, é uma mulher que vai no mercado, é a mulher, sabe, que faz as compras, é a mulher que trabalha também. A Bíblia em nenhum momento delega à casa a função da mulher, de forma alguma. A Bíblia não nega a possibilidade de uma mulher trabalhar, e isso é maravilhoso. A mulher que ajuda também financeiramente em casa, a mulher que também cuida das contas, vai no mercado, a ida ao mercado da mulher de Provérbios, é porque muito provavelmente quem cuidava das contas ali era essa mulher. E que a pessoa melhor para cuidar das contas da casa do que a mulher? Se ela não passar numa loja de sapato, está maravilhoso. Essa liderança masculina, parece que de alguma forma o homem vai dizer assim, é por aqui, mulher. A mulher vai dizer, tá bom, tá bom, tá bom. Não é assim. Todo homem aqui sabe que a última palavra é do homem em casa. Sim, senhora. Hã? Não é assim, lógico. Existe uma liderança masculina, mas um homem, todo líder, ele tem que saber ouvir as pessoas. Todo homem tem que saber ouvir sua mulher, porque praga de mãe e de mulher pega. Que a pessoa mais sábia na vida de um homem do que a mãe e a mulher são pessoas de uma sabedoria. Por isso que a Bíblia fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia, a mulher que não é que grita o dia todo, sabe? Mulher que sabe, que tem palavras sábias, palavras doces, sabe? Que sabe ouvir, que sabe falar na hora certa, que sabe acompanhar o marido. Sabe, eu e minha esposa, a gente conversa muito. Mas, uma vez, eu disse assim, amor, a gente não está entrando num consenso. Eu sou o líder da casa e a gente vai ter que tomar uma decisão. Vai ser assim. E deu certo. Eu fiquei aqui para dizer, tá vendo? Não disse, não. Guardei no meu coração. Na segunda vez, eu já estava meio amostrado por causa da primeira. A gente não entrou no consenso. Eu disse, amor, a gente tem que seguir. Tem que seguir. Então vai ser assim. Ela fez, tá certo. Deu errado. E eu sei que ficou aqui nela também para dizer, tá vendo? Mas ela não disse. Ela não disse. Na terceira vez que isso aconteceu, isso anos depois, tá, gente? Não é todo dia, não. Eu já disse com medo, porque estava 1-1, né? Rapaz, deu muito errado. Foi a pior decisão da minha vida. Foi tão ruim que eu cheguei para minha mulher, todo envergonhado, o rabo entre as pernas. Aí eu cheguei para ela assim e fiz, ei, amor, errei, né? Aí ela fez, não, amor, erramos. Porque a bênção de uma liderança é que mesmo quando a liderança erra, é porque Deus queria isso. Porque Deus fala através da liderança. Então nós erramos juntos, porque nós acertamos juntos e nós erramos juntos. Não é que um é melhor do que o outro. É só que precisava ter alguém que tomasse a dianteira em algum momento para que houvesse paz. E só uma mulher sábia consegue viver em paz, mesmo quando o marido faz uma idiotice. E consegue, com palavras sábias, dizer, ô, meu amor, estou aqui, viu, com você, estamos juntos. Vamos viver juntos, vamos lá, vamos crescer juntos. A gente acerta junto, a gente erra juntos. Essa é a liderança que cabe ao homem, essa é a sabedoria que cabe à mulher. Olha a importância de uma mulher em casa. Uma mulher de honra, uma mulher respeitosa. Ele fala um pouquinho mais sobre as mulheres. Ele diz no versículo 3 ao versículo 6, a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores. Ele fala muito para a beleza da mulher, porque todo homem já é bonito. Né? O que o homem tem de uma super autoestima, né? Uma alta autoestima, a mulher normalmente tem uma baixa autoestima. Né? Quem é homem aqui e é bonito, levanta a mão. Olha aí. Olha as desgraças que levantaram a mão. Olha para o lado. Só Jesus.
Só Jesus viu na sua vida. Mas é isso mesmo, meu irmão. Em Jesus você é lindo. Tá? Mas falar para as mulheres sobre beleza é porque, infelizmente, as mulheres, muitas vezes, elas sucumbem no problema de se ver menores do que são. E ele diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. A grande questão aqui é que Pedro está falando para mulheres, normalmente as mulheres vivem uma situação de maior insegurança sobre quem são, sobre sua beleza, sobre algumas áreas da sua vida. E Pedro ele vai falar primeiramente sobre uma estética. Uma estética. Ele vai dizer, mulheres, não façam essas tranças. Alguma mulher está de trança aqui? Está de trança? Misericórdia, né, minha irmã? Só a graça. O problema não era a trança. Tá? O problema não é necessariamente a estética. Escreva aí comigo, a estética. Escreva aí comigo, ponto 2. A estética não é um mal em si. A estética não é um mal em si. A ênfase de Pedro não está na proibição, mas num senso adequado de valores. A beleza, entre aspas, questionada nestes textos, é usada para demonstrar riquezas e status social. Então, o problema aqui nesse texto, Pedro não estava denunciando uma forma ou outra de se arrumar. Pedro não está denunciando aqui uma pranchinha que você fez antes de vir para o culto. Pedro não está denunciando aqui um brinco que você colocou. Pedro não está denunciando uma roupa mais bonitinha que você vestiu. Não é essa a questão. A estética nunca foi um mal em si. Ao contrário, nós servimos a um Deus de estética. Um Deus de beleza. Se você olhar para a criação, se você olhar para a cachoeira, se você olhar para o céu, para as estrelas, para patos, você vai ver toda como Deus criou um mundo perfeito. Um mundo esteticamente agradável. Deus gosta de coisas belas. Por isso que Deus me fez. Por isso que todas as rosas podiam ser cinzas, não é verdade? Todas as rosas podiam ser cinzas, mas Deus fez rosas coloridas, vermelhas, brancas, amarelas. Por quê? Porque Deus gosta disso. Porque Deus, o Senhor, é um Senhor que cria coisas belas, coisas esteticamente agradáveis. Isso é maravilhoso. Você olha uma obra de arte, essas obras vêm a moderna, contemporânea, pós-moderna, pós-satânica, um vaso sanitário com papel higiênico. Olha essa obra de arte, isso não é arte, isso é lixo. Porque uma arte, toda arte é uma arte esteticamente agradável, ou como eu posso dizer teologicamente, esteticamente criacional. Ela revela a criação de Deus, ela revela a beleza de Deus, então a estética não é ruim. Ande, meu irmão e minha irmã, ande cheiroso e cheirosa. Se você não namora porque tem suvaqueira, não é culpa de Deus. Ah, não vou rapar o sovaco, mulher, porque é pecado. E não sei porque não casei. Não é Deus. Não é Deus. Porque é lógico que existem valores culturais. Existem valores culturais. Né? A beleza, logicamente, a estética, ela também tem um viés cultural. Então, não existe problema nenhum em se arrumar. O problema não é se arrumar. O problema não é a estética. O problema é a vaidade. E o limite entre estética e vaidade é muito tênue. É muito tênue uma pessoa se arrumar apenas para se arrumar, porque gosta, porque é interessante, porque vai para um lugar específico para se arrumar, e uma pessoa que quer se arrumar para mostrar aos outros a roupa. Porque o problema das roupas das mulheres que Pedro está falando aqui não era nem a extravagância da roupa, não era nem a estética da roupa. É porque essa roupa, de alguma forma, pelo contexto, simbolizava riqueza, joias de ouro, roupas finas, cabelos trançados, que era coisa de rico na época.
Então o problema é quando eu visto uma roupa e mostro a marca, porque essa marca vai me dar um status social. O problema é quando eu visto algo, eu uso algo unicamente para me colocar socialmente na coisa. Esse era o pecado dessas mulheres. Eu preciso dessa bolsa que tem um macaquinho. Por quê? Por causa do macaquinho. Só por causa do macaquinho. Aí eu quero essa bolsa, esse sapato. Por quê? Porque é dessa marca tal. E as piriguetas piricrentes vão tudo ver minha roupa nova. Meu sapato novo, minha saia nova. Então o problema não é... Você está pensando em piricrente, né? O problema não é a estética, o problema é a vaidade, o problema é a soberba. Esse era o problema. E não é uma questão de reprimir você, mas é simplesmente uma questão de ressignificarmos valores. O que é belo? O que é belo? O que é o mais belo em uma mulher? Isso é muito importante para os homens. O problema muitas vezes é porque nós homens procuramos uma estética errada. Nós homens procuramos uma beleza muitas vezes sensualizada, uma beleza sexualizada. Muitas vezes é essa a beleza que nós procuramos nas mulheres e por insegurança as mulheres acabam oferecendo também esse tipo de beleza aos outros, mas isso não é a grande beleza. Isso não é o que há mais bonito em uma mulher. O que há mais bonito em uma mulher são seus valores, é seu coração, é a forma respeitosa de se portar, de se comportar, de se vestir. É o valor que ela dá a si mesma. É a beleza que ela quer demonstrar aos outros. Eu não preciso que você me ache bonita ou bonito pelos princípios errados. Eu quero que você me ache bonito ou bonita pelos valores certos. As mulheres aqui do Antigo Testamento, elas se vestiam assim, é o que Pedro diz, elas se adornavam, as santas mulheres do passado que colocavam e se vestiam, o vestir-se das mulheres santas do passado era a esperança em Deus. Elas se vestiam de esperança em Deus. Essa é a frase final aqui do texto, a esperança em Deus, John Bengel, a esperança em Deus é a verdadeira santidade. Eu vou botar essa roupa aqui que eu tenho esperança que vou arranjar um namorado hoje. Eu vou botar essa roupa aqui porque eu tenho esperança que meu marido vai não sei o quê. Eu vou botar isso assim porque eu tenho esperança que assim eu vou casar. Eu tenho esperança que assim o povo vai me achar mais importante. Pedro diz que as mulheres do passado, elas se vestiam de esperança em Deus. Eu não espero na roupa que eu visto, eu não espero no estado social que eu tenho, eu espero em Deus. Quem vai me dar um marido é Deus, quem vai me dar um emprego é Deus. E se não der nenhum deles, eu vou ter Deus, que é mais importante do que tudo. Eu não espero nas coisas desse mundo, eu espero em Deus. E eu me visto de esperança em Deus. Porque a minha vida eu deposito todo nas mãos do Senhor. Eu espero no Senhor. Minha filha, menininha, 4 anos, o nome dela é Bela, e eu sempre digo a ela, ela se veste, bota colar, bota pulseira, bota roupinha, e aquela coisa linda se arrumando, coisa de menininha, né? Aí quando ela se arruma bem muito assim, ela faz, papai, eu tô linda ou tô maravilhosa? Porque o tempo inteiro eu encho minha filha, que aí é o papel do homem na criação da menina, né? A autoestima da menina está muito ligada à forma como ela se relaciona com o pai. Né? Tem um livro Educando Meninas bem interessante, que o pai chegava para a menina e fazia orelhinha grandinha, orelhinha do Dumbo, daquele elefante lá. Aí a menina cresceu cobrindo a orelha com os cabelos. Aí uma vez o pai fez, minha filha, seu calcanhar é lindo. Essa menina desde então só andava de sandália. Né? Podem ser pequenos detalhes, mas a autoestima da mulher está muito ligada à forma como ela amou seu primeiro homem, que é seu pai. A forma como seu pai tratava. Então minha filha, eu encho ela de, você é linda, sua bicha linda, a bicha maravilhosa, que coisa maravilhosa. Ela chega assim para me mostrar a roupa, eu desmaio no chão. Faz, meu Deus, que princesa maravilhosa. Aí ela fica toda se achando, já pinta unha, bota batom, as coisas, a mãe ensina essas coisas.
Mas fica linda, e quando ela se veste bem linda assim, que eu dou um cheiro nela no cangote dela, que um cabo para cheirar feito eu, vai ter que ser um cabo muito cheirador. E aí, quando eu digo que ela é linda, que ela é maravilhosa, e ela está se sentindo nas nuvens, aí eu digo assim, mas qual é a maior beleza? Qual é a beleza mais importante, minha filha? Aí ela já decorou, porque tem frases que filho tem que decorar. Eu digo, qual é a maior beleza, minha filha? Ela faz meu coração. Eu digo, tá certo, meu amor. Tá certo, você é linda, não por causa desses belengo-dengo que você está pendurando aí, que é maravilhoso, que é estético, use, né? Mas a sua beleza, o seu valor não está nisso. O seu valor está no seu coração. Coloque a esperança em Deus. Vista a esperança em Deus, porque essa é a verdadeira santidade. Vamos para os homens! Vamos para os homens! Comecei agora. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos... Chega a afinar a voz, ó. Tava bom, não era? Estava falando das mulheres, não era? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Tratem-nas com honra. Sabe o que é honra? Bota um pedestal, bota ela em cima e fica só olhando, só sacando ela. Ó, bicha linda. Entendeu? Você tem que honrar a sua mulher. Sua mulher tem que se sentir importante, tem que se sentir valiosa, tem que sentir que ela tem valor para você, ela é importante para você. Essa é a posição do homem com a mulher. Honre sua mulher, valorize sua mulher, entendeu? Você é maravilhosa, bicha maravilhosa. Toda vez que eu vejo minha mulher, eu digo, bicha linda, bicha gostosa. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Tem que honrar a mulher, rapaz. Ela tem que se sentir valorizada por você. Tem um pastor que uma vez contou aqui, pastor de Recife, eu nunca esqueci essa história. Ele disse que uma vez um casal, a mulher adulterou, e o casal foi se aconselhar com ele. Disse que a mulher não era valorizada em casa, o marido distante, tal, e um caba no trabalho sempre dando em cima dela. Aí teve uma vez que o cabelo dela caiu assim no olho, o caba ficava dando em cima dela e que ela nunca queria nada, que era casada e crente. O caba pegou, só levantou o cabelinho dela assim, botou atrás da orelha. Satanás. Mulher disse que ali despertou alguma coisa. Por quê? Meu marido não me valoriza. Meu marido não me honra, não me respeita, não me procura. Aí o pastor disse que toda vez hoje que o cabelo da mulher está caindo aqui, ele já levanta. Entendeu? Não pode deixar cair, não. Se os outros cabas estão sacando sua mulher mais do que você, vai dar problema. E eu vou dizer mais, que começa o problema aqui. Se a mulher cair e se a mulher adulterar, a responsabilidade é, sabe de quem? Do marido. Porque a liderança do marido simboliza a autoridade e a representação de Jesus na vida daquela mulher. Você é responsável pela espiritualidade da sua mulher. Você é responsável pelo fato de sua mulher buscar a Deus, pela santidade da sua mulher. A Bíblia diz que nos últimos dias nós iremos apresentar as nossas mulheres a Deus, assim como Jesus entrega a igreja a Deus, santa e indesculpável. Você vai pegar a sua mulher e vai dizer, vem aqui, bicha linda, vá ali para Jesus. Vê, Jesus, se tem pecado nessa mulher. Tem não, que eu levei para a igreja. Eu levei para a igreja. Eu chamava para orar. Eu chamava para fazer culto em casa. Eu que chegava junto na hora que tinha que chegar junto. Eu que liderei, eu que pastoreei. Homens, a nossa função de liderança não é uma função de benefícios. A nossa função de liderança é a função mais difícil que nos foi dada. Nós temos que ser pastores, líderes. Nós somos responsáveis não apenas pela nossa vida e pela vida dos nossos filhos, nós somos responsáveis pela vida da nossa esposa e a vida dela com Deus, e quem ela é, e o que ela pensa, e como é que está o coração dela. Nós somos pastores na nossa casa.
O que der certo, a responsabilidade é nossa. O que der errada, a responsabilidade é nossa. Eva foi lá na árvore, Eva ouviu o cão, Eva comeu a maçã, a banana, o diabo 4, o que for. Eva deu para o marido, Adão comeu, Deus chegou e Deus olhou para Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que tu me destes. Afina a voz, sobe os ovos. Entendeu? Ser homem, rapaz. Foi mal, gente, os testículos. Foi a mulher que tu me destes. Seja homem, rapaz. Você é o líder da sua casa. Pegue Eva e diga, você está errada. Você ouviu Satanás, você não ouviu a palavra do Senhor, você desobedeceu ao Senhor. Nessa casa aqui a gente honra ao Senhor, a gente obedece ao Senhor. Quando Eva caiu, a responsabilidade foi de Eva, a responsabilidade foi de Adão. Paulo diz que nós não caímos em Eva, nós caímos em Adão. O problema não foi Eva ter comido a maçã, o problema foi Adão ter comido a maçã. Porque a liderança de Adão simboliza nada mais, nada menos que responsabilidade. A liderança do marido em casa não significa nada mais, nada menos do que responsabilidade. Significa que o que dá certo e o que é errado, Deus cobra de nós, homens. E para ouvir isso, olha o tamanho que tem que ter. Dos ovão. E espirituais. Entendeu? Ser homem, rapaz. A gente vive hoje, não tem homem mais não, só tem caba safado, vagabundo, preguiçoso, medroso. A mulher chega para mim e fala, pastor, não tem homem na igreja. Eu vou dizer o quê? Não tem homem, os cabas tudo mole, tudo pangolão, tudo abestalhado, né? 35 anos, vamos namorar mais um pouquinho, depois a gente vê que o quê, rapaz? Tu tá namorando aí uma menina de Deus, uma menina maravilhosa, case com essa mulher, homem. Case logo, tá esperando o quê? Tá esperando Jesus voltar. Pelo amor de Deus, case antes. Ah, tô vendo ainda, né? Tô analisando aqui se minha mãe deixa eu casar. Pelo amor de Deus, seja homem, assuma responsabilidades. Assuma a responsabilidade de assumir uma casa, ser marido, ser o homem da casa. Essa liderança, ela não significa nada mais do que sermos Jesus na vida das nossas esposas, do que darmos a nossa vida pelas nossas esposas. A função de liderança do casamento, que Pedro diz e que Paulo também diz, não é nada mais do que morrer pela esposa, do que entregar nossa vida pelas nossas esposas. A liderança bíblica do homem sobre a mulher em casa não significa status de superioridade, porque somos iguais. Significa apenas o homem que tem força, que Deus nos deu testosterona, para que a gente seja forte, para que a gente defenda nossas esposas, cuide dos nossos filhos, busque o alimento para a nossa casa, assim como a mulher também ajuda, lógico, mas nós temos essa responsabilidade de sermos os pastores da casa, de levarmos os nossos filhos até o Senhor e de sermos homens que temem ao Senhor e que são exemplo para outras famílias. As famílias estão desestruturadas hoje, tem responsabilidade feminina? Tem, mas a culpa maior é dos homens. Escreve comigo. Na vida conjugal, espera-se que o marido ofereça liderança. Na vida conjugal, espera-se que o marido ofereça liderança. Exerça autoridade e obedeça a Deus. Ele deve entender que Deus lhe deu autoridade que precisa ser usada com amor e para o bem-estar de sua esposa. Esta, por sua vez, deve lutar para apoiar seu marido e ajudá-lo em sua tarefa. Com seus talentos e habilidades, ela é uma serva de Deus, cumprindo seu papel como ajudadora do marido. Este é um importante e difícil papel do homem, o de ser Jesus para sua esposa. Nós, maridos, somos Jesus para nossas esposas. No que se refere ao modelo de homem e de vida com Deus, Pedro ainda acrescenta que às mulheres é devida toda honra e respeito, haja vista serem mais frágeis fisicamente. O marido deve proteger a sua esposa, pastoreá-la, honrá-la e respeitá-la. Por fim, Deus não aceita as orações
que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, de briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em harmonia e assim gozar as incontáveis bênçãos divinas. No final do texto, ele diz: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é uma expressão muito forte nas Escrituras. Pedro diz, assim como Jesus já tinha dito, que se você for dizimar mal com seu irmão, antes de dizimar, vá lá e faça as pazes com seu irmão. Porque seu ato espiritual não tem valor algum para Deus. Da mesma forma, ele diz, você que está brigado com sua esposa, não ore não, porque Deus não vai ouvir não. Deus não ouve orações de maridos e esposas brigados, porque vocês são um diante de Deus e vocês estão em pecado. Se vocês estão brigados, vocês estão em pecado. Para que suas orações não sejam interrompidas, exerçam os seus papéis e vivam em paz em casa. Converse com sua esposa, converse com seu marido, façam as pazes e orem ao Senhor. Uma família que vive a esperança no Senhor entende os papéis que precisam desenvolver em casa e na sociedade, sendo testemunhas e testificando de Jesus através da obediência e da humildade. Através da obediência e da humildade. Esses dias têm sido interessantes, a banda pode vir já. Esses dias têm sido interessantes porque minha esposa quebrou o braço, né? E ela quebrou o braço, a bichinha. Tem coisa que depois dos 30 não se faz na cama. E foi, gente, vocês estão muito maliciosos. Ela foi subir na cama para desligar o ar-condicionado e caiu. Por isso não faz esse tipo de coisa na cama, né? E ela caiu e quebrou o braço. E é terrível, né? Porque ela com o braço quebrado, engessado, e com um bebê de 8 meses e uma menina de 4 anos. O problema maior, lógico, é o bebê. Ela não consegue segurar o bebê, né, direito. E aí surgiu, então, a minha necessidade de ajudar. Só que tem sido muito interessante isso, porque o que é que tem acontecido? Primeiro que eu tive que mudar meu horário de trabalho. Eu trabalhava manhã e noite, eu tenho que trabalhar agora manhã e tarde. Segundo, porque eu tenho que acordar mais cedo que todo mundo, porque eu preciso fazer o café da manhã de todo mundo. E eu também agora tenho que ser o último a dormir, porque eu tenho que arrumar todo mundo, dar banho em todo mundo, arrumar todo mundo, até minha própria esposa, que ela não consegue colocar uma roupa às vezes. Então sou eu que tenho que tirar a roupa dela, eu que tenho que colocar a roupa dela, eu que tenho que ajudar no banho, eu que tenho que fazer a comida, eu que tenho que fazer um monte de coisa. E é interessante porque eu fui fazer um negócio com ela, pegar alguma coisa assim, abrir um saco, ela com o braço quebrado e eu com o menino no braço. E foi cada um com a mão para abrir o saco. E foi aquela coisa perdida, desengonçada, né? Eu fiz, olha só, amor, somando nós dois só dá 2 braços. E eu 2 braços desajeitados, né? Mas a gente lá com muita sincronia dada pela experiência já, né? De 15 dias fazendo isso, a gente já consegue fazer tudo assim já. É muito interessante ser o braço dela. Como ela só tem um, eu tenho que ser o braço dela. Eu que corto a carne dela. Ela pega o prato e eu tenho que cortar a carne dela, porque ela não tem como cortar a carne. Eu tenho que fazer, então, coisas muito simples, que eu nunca precisei fazer para ela, mas agora eu estou fazendo para ela. É interessante que agora eu virei o braço dela. Eu não sei italiano não, mas minha irmã sabe. E uma vez ela me explicou uma palavra em italiano chamada vive-me. E era uma música que eu achava bonita, a música. Depois eu vi que a música é terrível, mas que eu não sabia italiano. Mas ela foi me explicar a palavra vive-me. E ela disse que essa palavra vive-me, traduzida para português, seria viva-me. Mas isso não é uma palavra que nós usamos. Ninguém olha para a esposa e diz, viva-me. Nós dizemos, eu amo você. Só que amor meio que perdeu muito sentido hoje. As pessoas não sabem mais o que é amar. Na Itália, vive-me é mais forte do que eu amo você. Porque vive-me significa viva a minha vida.
esteja comigo ao ponto de viver comigo as minhas dores e de viver comigo a minha ansiedade, de viver comigo as minhas preocupações. Viva a minha vida. Não esteja ao meu lado. Viva-me. Não esteja apenas ao meu lado, esteja comigo. Vivendo a minha vida. Vivendo todas as realidades e as perspectivas. Seja o meu braço. Seja os meus pés, seja a minha força para orar. Seja a minha esperança, seja a minha fé. Seja aquele que se eu cair, você me levanta. Viva as minhas dores. Esteja comigo a ponto de me conhecer, de me entender e de cuidar de mim. E eu achei isso maravilhoso, porque isso realmente é muito mais forte do que eu amo você. E Deus nos chama, enquanto maridos e esposas, para viver o outro. Em todas as suas perspectivas, em toda a sua forma. Então olhe para a sua esposa agora, olhe para o seu marido. Eu vou deixar quem está namorando olhar também, e noivado, mas só pode viver mesmo depois de casar, tá bom? O solteiro olhe para Jesus. Olhe bem no fundo dos olhos da sua esposa. Olhe bem no fundo nos olhos do seu marido. Você que está solteiro, olhe bem forte para Jesus. E diga assim: meu marido, minha mulher, eu estou aqui, não apenas para estar com você, mas para viver com você. Para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Me perdoe pelos meus erros, me perdoe pela minha falta de sabedoria. Vamos viver algo novo. Vamos ter na nossa casa um lugar de esperança. Agora dê um beijo e arrocha essa nega bem gostoso.